Então, vou tentar passar bem rápido nessa parte histórica para a gente ganhar bastante tempo. É, a gente viu nas últimas aulas, né, o desenvolvimento dos modelos atômicos. Então, até o século XVI, a ideia de elemento químico ela não era muito clara, né? Não se sabia exatamente classificar o que seria um elemento. Aí, ao longo do século XVII, século XVIII, vários cientistas começaram a isolar elementos que não davam mais para ser simplificados. Então, um primeiro conceito de elemento químico foi essa ideia de que elemento representaria o estágio final da decomposição química de uma substância, né? Então, em 1789, o Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna, né? Ele ele publicou uma tabela com 33 elementos ou substâncias simples. Então a gente tem aqui nessa tabela que ele publicou alguns elementos que a gente conhece, né? Que é o oxigênio, o azoto, que era o nitrogênio, chamava-se azoto, hidrogênio, enxofre, fósforo, certo? Algumas substâncias simples, como ácido clorídrico, né? Além desses elementos, ele também colocou na tabela periódica dele a luz como sendo um desses elementos e o próprio calor, né? Apesar do próprio Lavoisier desmistificar uma ideia que tinha na época a respeito do flogisto, né? Aí surgiu a ideia do calórico. Eu não vou explicar isso exatamente nessa aula de hoje, a gente pode ter outra oportunidade para falar a respeito disso, tá? Então, em 1789, o Lavoisier ele publica uma lista com 33 elementos ou substâncias simples. Em 1805, Dalton, né, que foi aquele do modelo atômico que nós estudamos, ele cria também uma outra tabela e um grande avanço que ele faz nessa nova tabela é a utilização de símbolos para representar os elementos, né? Então, cada elemento químico seria representado por um símbolo, que seria uma representação esférica, né? Que era a ideia de átomo que o Dalton tinha colocado. E além disso, ele também introduz um conceito de massa atômica, com massas relativas. Então ele já coloca a massa do hidrogênio 1, o nitrogênio 5, o carbono também 5, né? Lembrando que eram massas relativas, eles não tinham como medir massas de átomos de verdade, né? Então eles usavam massas relativas. E o Dalton usou como elemento de massa 1 o hidrogênio e as outras massas relativas a esses elementos, né? Uma coisa interessante que a gente pode notar é que a maioria das massas que ele acabou determinando coincide, na verdade, hoje com o que a gente conhece como número atômico. E por esse mesmo motivo, ele acabou errando a fórmula química de algumas substâncias, como por exemplo da água, né? Dalton considerava a molécula da água formada por HO e não por H2O, justamente por causa dessas massas que ele estava utilizando. Alguns outros elementos, a massa acabou sendo exatamente próxima daquilo que era esperado, né? Então, o zinco, por exemplo, hoje é 65, ele considerou 56, né? 65, na verdade, próximo disso. Enfim, então o grande avanço que Dalton fez foi justamente colocar essa ideia de massa na tabela, que não era chamada de periódica, ainda mais uma tabela de elementos. Então, a primeira tentativa de se criar uma tabela periódica, de verdade, foi em 1829, quando esse químico alemão, né, John de Brenner, ele desenvolveu uma lei periódica que ele chamava de Lei das Tríades. Então ele percebeu que existiam alguns elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes, né, como por exemplo o flúor, né, o cloro e o bromo, ou o cloro, o bromo e o iodo, e ele percebeu que o elemento que ficava no meio, a massa dele era a média aritmética da massa dos outros dois elementos. Então, por exemplo, o cloro
né? Ele conhecia a massa do cloro, conhecia a massa do iodo e conhecia a massa do bromo. Ele notou que, se somássemos a massa do cloro com a massa do iodo e dividisse por 2, daria a massa do bromo. E esses três elementos apresentavam propriedades semelhantes. Então, ele criou a lei das tríades. Então, ele juntou grupos de 3 elementos e esses elementos apresentavam propriedades semelhantes e de forma, né, que o elemento que se encontrava no meio dos outros dois, a massa dele era a média da massa dos dois elementos superior e inferior. Ele acabou encontrando essas tríades para outros elementos também, como cálcio, estrôncio e bário, enxofre, selênio e telúrio, que hoje, né, todas essas tríades que ele descobriu são elementos que pertencem à mesma família. Só que essas tríades elas não funcionavam para uma série de elementos. Ela era muito restrita. Então essa ideia não vingou, vamos dizer assim. E ao longo da segunda metade do século XIX, principalmente ali na década de 60, muitos outros químicos tentaram desenvolver tabelas periódicas, né? Então tem uma bastante conhecida que é o de Chancourtois, que é o parafuso telúrico, né? Ele criou uma tabela e ele posicionou os elementos químicos nessa tabela de forma que quando ele enrolava essa tabela em um cilindro metálico, os elementos que estavam um sobre o outro apresentavam propriedades químicas semelhantes. Mas também essa tabela ela não foi muito utilizada porque ela tinha também bastante limitações, né? Ela dava ali para uma média até o elemento número 20, que era o cálcio, e depois ela não funcionava mais. Também é importante citar que ele usou a massa atômica como sendo uma das propriedades para se fazer a ordenação desses elementos. Outra ideia bastante interessante também foi a proposta por Newlands, que era um cientista, um químico holandês. Ele criou a lei das oitavas. A lei das oitavas, ele concluiu que, assim como as notas musicais, né? A gente começa no Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, são 7 notas. A oitava nota repete a primeira, né? Então ele aplicou esse conceito para os elementos químicos. Teve um sucesso considerável, né? Então ele colocou os elementos de 1 a 7. Quando retornava, o elemento que retornava tinha propriedade semelhante ao primeiro. Então, até mais ou menos o elemento cálcio, a gente consegue ver essa correspondência, né? Dali em diante já não tinha mais essa correspondência. Então também era uma ideia legal, mas uma ideia bastante limitada. E outros cientistas ao longo desse período tentou criar tabelas de forma a organizar os elementos químicos de acordo com suas propriedades, né? Um que teve muito sucesso foi o Lothar Meyer. Alguns livros datam essa publicação em 1864, outros colocam em 1868, tá? O Lothar Meyer, ele era alemão e ele publicou uma tabela periódica contendo 28 elementos em 6 famílias com características químicas e físicas semelhantes. Uma coisa bastante importante utilizada por ele, né, que diferenciou dos outros que vieram antes dele, foi o fato dele usar a valência atômica como uma propriedade classificatória para criar as famílias. Então ele ordenou os elementos segundo a ordem crescente de massa atômica, mas ele colocou os elementos que pertenciam à mesma família de acordo com a valência. A valência é a capacidade de combinação. Então, por exemplo, o oxigênio e o enxofre, eles conseguem fazer 2 combinações. O nitrogênio e o fósforo conseguem fazer 3. O carbono e o silício conseguem se combinar com 4 átomos. Então, ele colocou esses elementos em mesmas famílias. Um problema da tabela periódica do Meyer é que a tabela dele não tinha espaços.
Então, conforme elementos químicos iam sendo descobertos, esses elementos eles não tinham posições específicas na tabela. Quem resolveu esse problema, ó, aqui é a tabela do Meyer, né? Então, ele colocou, ó, de acordo com as valências, os elementos pertencentes à mesma família, certo? Usando sempre a massa como critério de ordenar os elementos. Essas massas já são massas muito próximas das massas que a gente conhece hoje, os elementos. E quem resolveu esse problema dos espaços, vamos dizer assim, foi o Mendeleev, que é o considerado o grande criador da tabela periódica. O Mendeleev ele era russo, né, como o nome dele já nos indica, e além dele ter conseguido colocar os elementos em ordem crescente na tabela, também usou o critério de valência, né, de combinação com o oxigênio. Ele preveu a existência de outros elementos que ainda não eram descobertos na época e, inclusive, colocou uma posição para esses elementos dentro da tabela. Então, essa foi a grande sacada do Mendeleev com relação aos outros que vieram antes dele. Ele, inclusive, chamou esses elementos, né, que vinham logo na sequência dos elementos que já eram conhecidos. Ele chamou, por exemplo, o elemento abaixo do alumínio, ele chamou de eca-alumínio, eca-silício, eca-boro, eca-manganês, né? Em 15 anos, né, aproximadamente ali em 1885, os primeiros 3 elementos que ele previu já tinham sido descobertos, que era o galho, o escândio e o germânio, e as propriedades que ele previa, né, número de combinações, coloração, densidade, ponto de fusão, essas propriedades elas acabaram sendo muito próximas das que foram realmente medidas. Então, muitos até consideravam o Mendeleev um pouco bruxo nesse sentido, né? Ele chegou a ser indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel. Em 1907, quando ele provavelmente ganharia o prêmio, ele morreu naquele ano, então não deram um Prêmio Nobel para ele. Mas ele chegou a ser considerado em 3 anos seguidos como vencedor do prêmio. E também o quarto elemento que ele previu a existência foi o tecnésio, que só foi sintetizado em 1937. Ou seja, era um elemento que não deveria ser encontrado na natureza, na forma natural. É um elemento sintético. Inclusive, seu nome, tecnésio, significa isso. Essa é a tabela do Mendeleev, né? Então a gente tem os elementos em grupos. Ele criou aqui uma sequência de 8 grupos. E muitos elementos que pertencem a esses grupos hoje ainda pertencem, né? Então nós podemos observar aqui ó, o lítio, o potássio, o rubídio, o césio, berílio, cálcio, estrôncio e bário, né? E mais alguns. É claro, a gente pode notar aqui nessa tabela que tem muitos elementos que hoje não fazem parte da mesma família mais, né? E uma grande dúvida que eles tinham nessa época era por que esses elementos apresentam propriedades semelhantes, né? Eles eram capazes de agrupar esses elementos, mas não eram capazes de responder por que esses elementos apresentavam propriedades parecidas. Um grande avanço na tabela periódica foi dado em 1913, quando o Henry Moseley, né, após a descoberta do núcleo atômico pelo Rutherford, o Moseley ele usou o raio-x para ordenar os elementos. A grande descoberta de Moseley foi o número atômico. Ele percebeu que existia uma característica no átomo, né, que a gente sabe hoje que é por causa da existência dos prótons. Em 1913 eles ainda não sabiam disso. E que esse número atômico era uma característica muito melhor para classificar os elementos do que a massa. Por quê? Um problema da massa atômica é que tinha muitos elementos que tinham massas muito parecidas ou até mesmo iguais. Então, o potássio, o cálcio e o argônio tinham massa próximo de 40, né?
começaram a descobrir também os isótopos nessa época. E os isótopos têm massas iguais. Isótopos não, os isóbaros, né? Os isóbaros têm massas iguais, mas são elementos diferentes. Então, o número atômico foi uma característica muito importante. Por quê? Porque o número atômico ele é específico de cada elemento. E além de ser específico para cada elemento, ele cresce em unidades de 1 a 1, né? Então, nós temos o elemento hidrogênio que é 1, o hélio que é 2. Existe um padrão de 1 a 1 nessa contagem que permite uma classificação mais precisa, tá certo?